Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, e a nossa primeira aula de hoje é de História. Nosso assunto são os documentos históricos. Já vimos um pouquinho sobre os documentos históricos na unidade anterior, e agora a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto, ok? Os documentos históricos podem ser tanto escritos ou iconográficos, visuais. Os escritos podem ser livros, documentos escritos, revistas, cartas, jornais, tudo aquilo que foi escrito pelo homem em algum período da humanidade, em algum momento da humanidade, é considerado um documento histórico, certo? Assim também com os documentos iconográficos ou visuais, sejam eles fotografias, pinturas, desenhos, charges, obras de arte, pinturas, são considerados documentos históricos. Então, documento histórico é tudo aquilo que já foi produzido pelo homem ao longo da humanidade, seja ele um documento escrito ou seja ele um documento visual, que a gente vê, ou produzido vasos, esculturas, tudo isso também é um tipo de documento histórico, pois naquele objeto, naquele texto, naquele documento, naquela imagem, retrata um pouco de como a humanidade já viveu em tempos antigos, certo? E hoje em dia, nós temos um recurso, que é a internet, que nos traz centenas, milhares de documentos históricos através dela, sejam jornais digitais, sejam acessos a museus digitais, ou ao acesso a obras de arte, a imagens. Só que a internet, ela é um meio que a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que está ali é confiável. Tem muita coisa errada, tem muita coisa que é mentirosa, que traz notícias ou fatos distorcidos. Então, quando a gente for acessar a internet em busca de conhecimento, em busca desses documentos históricos, desses fatos históricos, a gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai procurar. Existem sites confiáveis, mas existem outros que não são. Então, a gente pode confiar em sites oficiais do governo, como o MEC, ou outras fontes, o site da Brasil Escola, alguns sites de jornais de renome, grande renome de muitos anos, né? No país, a gente pode confiar, mas não é todo jornal, todo blog, ou toda a informação que a gente pode receber da internet que a gente vai confiar, tá certo? E assim, além desses documentos históricos, eles têm a função de nos informar como o homem já viveu em outros tempos, fazendo com que a gente entenda os tempos antigos e entenda o nosso tempo agora, porque o nosso tempo agora é uma consequência de tudo que foi vivido antes. Então, se a gente entender o nosso passado, se a gente estudar o nosso passado, conhecer tudo sobre o nosso passado através do estudo desses documentos, a gente vai entender um pouco da nossa vida hoje, de como chegamos até aqui, por que que as coisas são como são agora, certo? Além desses documentos que eu já falei, que são os escritos e os iconográficos visuais, nós também temos documentos históricos orais, que são relatos históricos falados por outras pessoas, histórias tradicionais, depoimentos de pessoas, também são considerados documentos orais históricos. Temos também os visuais, que podem ser filmes, músicas, vídeos, os audiovisuais, na verdade, os visuais eu já havia falado. Os audiovisuais são músicas, filmes, vídeos que são passados ao longo do tempo, foram produzidos pelo homem em um tempo antigo e a gente tem o conhecimento deles agora, também é considerado um tipo de documento histórico. E tem também os arqueológicos, que são aqueles objetos encontrados em sítios arqueológicos pelos pesquisadores. Tem os fósseis, aqueles fósseis de dinossauro, lembra que a gente já pode ver em alguns museus? São considerados documentos históricos, agora são documentos arqueológicos. Resto de vasos, de esculturas, ossos, as múmias, são documentos históricos também arqueológicos, certo?
Então, os documentos históricos têm a função, além de nos informar, de nos fazer conhecer sobre os tempos já vividos pelo homem, a principal função deles é auxiliar o historiador, que é o profissional responsável por estudar a humanidade, o passado da humanidade, a fornecer. Então, a principal função deles é fornecer informações sobre outros tempos, outras pessoas, outros períodos da humanidade. Então, eles vão extrair esse conteúdo, essas informações e fazer o estudo deles, o planejamento deles, que vai ser passado para nós depois, através desses documentos históricos. Então, agora vocês vão fazer a leitura das páginas 218, 219 e 220, certo? E vão responder às atividades. Deixa eu pegar o livro aqui para mostrar para vocês. Vão responder as atividades da página 220 também, tá? Essas duas questões A e B, que eu vou explicar como vocês vão fazer. E os propostos da página 221, a questão 2 e a questão 3. Na questão da página 220, a questão 1, está informando que a professora vai disponibilizar várias fontes históricas para vocês responderem na sala. Mas como a gente não tem como fazer isso, eu vou pedir que vocês peguem algum livro didático antigo que vocês tenham em casa, ou jornais, ou revistas, ou com o uso da internet, mas lembrando que em sites confiáveis, de preferência sites do governo, escolham um fato histórico nesses materiais e vocês vão responder a partir disso, através do livro, da revista, da internet ou do jornal. Vocês vão pegar, ler aquelas reportagens, aqueles textos, escolher dentro daquele material um fato histórico da sua escolha, vai ler sobre esse fato histórico, vai conhecer, vai discutir com sua família, com a pessoa que estiver em casa com você, e vai, na letra A, tá pedindo para vocês colocarem o título do fato histórico. Então, digamos que vocês escolham lá escravidão, período colonial, Segunda Guerra Mundial, ou pode ser agora sobre a pandemia do coronavírus, que é a reportagem mais fácil que vocês vão achar nos jornais, na revista, né, na internet. É um fato histórico. A pandemia que nós estamos vivendo agora, do coronavírus, é um fato histórico, isso é incontestável. Então, vocês podem escolher e colocar o titular, Pandemia do Coronavírus no ano de 2020, ou Segunda Guerra Mundial, Período Colonial, Descobrimento do Brasil. Tudo isso são fatos históricos. E aí vai colocar o título. Qual foi a fonte histórica que você consultou? Está perguntando na letra B. Aí vocês vão colocar se foi na internet que você pesquisou e o nome do site, se foi na revista, se foi no jornal ou se foi no livro didático, certo? Só isso, bem tranquilo. Na segunda questão, está pedindo para você numerar que tipo de fonte pertence a esses documentos. Aí tem no 1, fontes escritas, número 2, fontes visuais, número 3, fontes materiais e no 4, fontes orais. Aí vocês vão dizer se moedas é uma fonte escrita, visual, material ou oral. E vai colocar o número respectivo. Jornais, brinquedos, fotos, leis, gravações, desenhos e gravuras. Então, em cada item desse, você vai colocar que tipo de fonte histórica ela é, seguindo os numerozinhos indicados. Na terceira questão, está pedindo para você completar as frases da letra A, B, C e D, utilizando essas palavras do quadro, visual, oral, material e escrita. Então, vocês vão ler e a partir do contexto que está em cada proposição, você vai completar com as palavras do quadro, certo? Então, tchau, tchau. Respondam com atenção, tá? Não esqueçam de colocar, se vocês pesquisarem na questão 1, na letra B, pela internet, coloca lá que a fonte histórica, a fonte que você pesquisou foi a internet e o site que você pesquisou, tá bom? E a palavra-chave do nosso formulário vai ser livro. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.